No projeto Mata Atlântica, estudamos várias coisas legais e interessantes, como hotspots, problemas ambientais, animais que estavam em extinção e várias outras coisas legais e interessantes também. Dourado, ele, altura, 26 centímetros, ela e ele. Os dois pesam 500 gramas, dormem em toco de árvore e se pós-maranhado. Depois de se alimentar de 1h30, eles fazem cocô. 2 crias em setembro e novembro. Alimentos: insetos, ovos, pequenos pássaros e lagartos. Eles vivem há 8 anos, uma vez por ano, de 1 a 3 filhotes. Grupo: 5 a 6. Eles marcam território com urina. Hoje o que eu vou apresentar é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um mecanismo do nosso planeta para manter a temperatura adequada, como se fosse uma panela e dentro dela tivesse uma carne. Conforme nós vamos poluindo nosso planeta e o aquecimento global esteja aumentando, o que acontece? A carne pode estragar ou a carne pode te queimar. E o porquê disso? Porque a poluição não tem para onde sair, então ela fica lá dentro. E como a gente pode evitar isso? A gente precisa plantar mais árvores, fazer menos desmatamento, parar de poluir nosso planeta. Então o que podemos aprender com isso? De que o efeito estufa é algo importante, nós devemos cuidar do nosso planeta, a gente não pode poluir ele. Vou falar sobre o mico-leão dourado. Ele é um mamífero e onívoro, pois come frutos, insetos, ovos, pequenos pássaros e lagartos. Ele é conhecido pela sua aparência, pelo dourado e juba em torno da cabeça. Mede cerca de 60 centímetros e também é conhecido como sagui, sagui-pitanga, saui vermelho e mico. Na Mata Atlântica existem diversas espécies de árvores, animais, flores, mas a estrela desse trabalho é o índio. Na Mata Atlântica existem algumas tribos indígenas, como o Guarani, por exemplo. Também existem culturas tradicionais não indígenas, como caiçara, quilombolas, roceiro e o caboclo ribeirinho. Os guaranis vivem em região de mata, campo e rios. Do território tradicional, historicamente ocupado pelos guaranis, que se estende por parte da Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil. Os guaranis ocupam hoje pequenas ilhas. As culturas tradicionais não indígenas, um dos mais famosos e conhecido com certeza é os quilombolas. O mico-leão dourado, ele é um animal da fauna brasileira, ele é um onífero e está localizado no Rio de Janeiro e ele está em extinção por conta da destruição de habitat, criação doméstica e em zoológico. Plantando tudo dá no mesmo período de extração do pau-brasil do nordeste do país estava na Mata Atlântica, que eram utilizados para a produção do açúcar. A floresta foi derrubada e em seu lugar surgiram imensos canaviais e madeira ia para fornos e lenha, usando no processo de fabricação de açúcar. O hotspot que eu escolhi para fazer a relação entre a Mata Atlântica e ele foi o Caribe. E a relação que eu estou fazendo sobre eles é sobre o desmatamento frequente nesses dois biomas, que está afetando muito plantas e animais nesses biomas. Eu agora vou mostrar alguns desses animais e plantas que estão sendo muito afetados. Essas são as plantas que estão sendo muito afetadas. E esses, os animais. Então, a relação que tenho que fazer é que temos que preservar tanto a Mata Atlântica e tanto como o Caribe. Que tem espécies no Caribe que não tem aqui, e que tem no Caribe e não tem mais nenhum resto do mundo. E como aqui tem espécies que não tem em outros lugares do mundo. Então, gente, devemos preservá-los para gerações futuras saberem que fomos bons e preservamos esses biomas. O primeiro problema climático é o derretimento de geleiras.
As geleiras derretem por causa do aquecimento oceânico, porque os oceanos absorvem 90% do calor terrestre, e isso é um fato que provoca o derretimento das geleiras localizadas nas áreas populares e na costa do Alasca. O mico-leão dourado é um mamífero, mas alimentam-se também de frutas e insetos. Vivem em florestas e ficam a maior parte do tempo em árvores. Eles colaboram com a natureza, pois eles deixam a semente por onde passam. Com esse hábito nascem muitas árvores. O mico-leão dourado é muito fiel. Quando o macho encontra a fêmea, ele fica com ela o resto da vida. O casal tem a função de cuidar dos filhotes. A mãe não larga o filhote nos primeiros dias de vida e o pai higieniza e penteia o recém-nascido. Infelizmente, eles são ameaçados de extinção com tanto desmatamento. Na minha opinião, as pessoas têm que ter mais amor com o próximo e não saia colocando fogo em tudo. A gente fica triste em saber que os animais tentam fugir, sai para um lado fogo, sai para o outro fogo e morrem todos juntos ali. Muito triste. Além disso, tem as pessoas que vendem animais silvestres. Isso é crime, denuncio. A minha opinião é que se pararmos com as queimadas, poluir o meio ambiente e parar com o desmatamento, esses animais irão se reproduzir e irão aumentar de novo.